Fala trader, Guilherme Cardoso na área e deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade para identificar o final de uma tendência? Se tem, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar com essa parada. Eu vou te mostrar quais são os melhores padrões gráficos de reversão para você poder identificar o final de uma tendência. Então, bora pro gráfico. Vamos lá, estou aqui no gráfico diário do euro-dólar, na XStation 5 da XTB. Inclusive, se você quiser abrir a sua conta de teste para testar essa plataforma, o link está na descrição do vídeo. E o primeiro padrão gráfico de reversão que eu vou te mostrar é o oco, o ombro, cabeça, ombro. Olha ele aqui, que bonitão, ó. Inclusive, eu entrei nesse trade depois que formou esse oco aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, tá? Qual que é o jeito certo de operar o oco? Depois que ele é formado, que é formado o segundo ombro, né, que a gente tem a visão clara e completa dele, nós devemos entrar no rompimento da neckline, que é a linha do pescoço, essa região aqui. Eu entrei um pouquinho depois, daqui a pouco eu vou explicar o porquê, tá? Uma vez que você entra na operação no rompimento da neckline, o stop deve ser colocado acima da cabeça, nessa região de preço aqui, que é onde está o meu stop, inclusive. E o take profit, a mesma projeção do ponto de entrada para o stop, para baixo. Então vamos supor, você tem aqui 300 pips de distância entre o ponto de entrada e o stop. Você vai programar os mesmos 300 pips para take, tá? Para baixo. Seria aqui basicamente nessa região que vai conversar com essa região de resistência no passado, que passa a ser suporte agora, ok? Por que eu entrei depois nesse trade? Porque eu tracei uma FIBO a favor dessa perna de alta toda aqui, pegando essa referência de baixo até a de cima, e verifiquei que existia o nível de 23,6 aqui. Então, por prudência, eu preferi entrar depois do rompimento de 23,6. O oco é o primeiro padrão gráfico de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O mesmo padrão acontece quando eu tenho uma tendência de baixa e ela reverte para uma tendência de alta. Só que daí o nome dele passa a ser ombro, cabeça, ombro invertido, o okoi. E ele aconteceu aqui nesse ponto anterior, tá? Ele tá mais tímido do que esse camarada aqui, mas aconteceu aqui também. Depois aconteceu em vários outros momentos nesse mesmo ativo e a gente vai dar uma olhada neles aqui. Ó, ombro, cabeça, ombro, stop loss na região de suporte, stop técnico, tá? Abaixo da cabeça, a entrada no rompimento da neckline, o take, a mesma projeção de movimento entre a entrada e o stop para cima, pum, pum. Eu basicamente nessa região aqui. Tá? Essa é a gestão para entrar num trade depois da formação de um okoi. Ombro, cabeça, ombro invertido. Beleza? Qual que é o outro padrão de reversão que eu gosto bastante? O topo duplo para uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa e o fundo duplo para uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Vamos achar eles aqui no próprio gráfico do euro-dólar. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um outro ombro, cabeça, ombro aqui. Esse ombro aqui tá meio capenga, mas é um ombro, cabeça, ombro, tá? Vamos mapear ele aqui para você poder enxergar com clareza. Ó, ombro, cabeça, um ombro capenga, rompimento da neckline, cabum. Mesmo espaço entre a linha do pescoço e a cabeça para baixo e foi. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, um fundo duplo. Olha que massa. Região de suporte, um fundo, o preço sobe, retrai, deixa outro fundo. Subiu mais um pouquinho e retraiu. Aqui é praticamente um fundo triplo, né? Mas vamos lá. Na hora que ele sobe e retrai, quando ele rompe essa região de resistência que ele forma, é o ponto de entrada. O stop técnico abaixo do fundo e o take, a mesma projeção entre o rompimento da resistência e a região do stop loss, tá? Eu projeto para cima e deu basicamente aqui nessa região. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um fundo duplo massa, ó. Fundo, o preço sobe, retrai, testa a mesma região, sente e sobe, tá? Então essa região é uma região de suporte, tem dois testes. Na hora que acontece o rompimento do pivôzinho, eu entro no rompimento, o stop loss abaixo do suporte e eu projeto a entrada na mesma distância do ponto de entrada para o stop para cima. Deu basicamente nessa região aqui, beleza? Então, esse é um padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. E aí eu tenho o topo duplo, que é a reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. Olha que massa aqui, ó. Vamos ver aqui.
movimento anterior foi um topo duplo, tá? O preço subiu, sentiu essa região, retraiu. Subiu, sentiu a mesma região, rompeu e caiu. Entrada no rompimento do pivôzinho, stop loss acima da resistência, né, do próprio topo duplo, e o take a mesma distância entre o ponto de entrada para o stop para baixo. Deu aqui no bico do corvo, né? Mas foi. Logo, um pouco mais para frente, a gente tem o quê? Um ombro, cabeça, ombro acontecendo também. E aí, ó, rompimento de neckline, stop acima da região da cabeça, projeção entre a região da cabeça e a neckline para baixo, tá? Entre a região do stop para a neckline para baixo, saída nesse ponto e surfa a onda. Que beleza, coisa linda. Show? Então esses são os principais padrões de reversão, os que eu mais gosto de utilizar para identificar o final de uma tendência e o início de uma nova tendência. E quando você conflui a formação desses padrões em regiões de suporte e resistência e também verifica a força do candle que faz o rompimento da neckline, no caso do oco e do okoi, e do pivô, no caso do topo duplo e do fundo duplo, fica, ó, que beleza, coisa linda, e dessa maneira você aumenta a tua taxa de acerto e melhora drasticamente os seus resultados. E olha só, se você quiser receber conteúdo quentinho, em primeira mão, faz o seguinte, clica no linkão que está na descrição e cai para dentro do nosso canal oficial no Telegram. Então é isso, forte abraço, lembra de rasgar o likeão, de compartilhar com seus amigos esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se ajudou você, vai ajudar muita gente, então compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito e deixe seu comentário falando para mim o que você achou do vídeo. Forte abraço e até mais.